E aí, pessoal do YouTube, vamos ler o capítulo 32 do Harry Potter e o Cálice de Fogo. O nome do capítulo é Osso, Carne e Sangue. Harry sentiu seus pés baterem no chão, a perna machucada cedeu e ele caiu para frente por fim. Sua mão soltou a taça tribruxo. Ele ergueu a cabeça. Onde estamos? Perguntou. Cedrico sacudiu a cabeça, levantou-se, ajudou Harry a ficar de pé e os dois olharam a toda a volta. Estavam inteiramente fora dos terrenos de Hogwarts. Era óbvio que tinham viajado quilômetros, talvez centenas de quilômetros, porque até as montanhas que rodeavam o castelo haviam desaparecido. Em lugar de Hogwarts, os garotos se viam parados em um cemitério escuro cheio de mato, para além de um grande teixo à direita. Podiam ver os contornos escuros de uma igrejinha. Um morro se erguia à esquerda. Muito mal, Harry conseguia discernir a silhueta escura de uma bela casa antiga na encosta do morro. Cedrico olhou para a taça tribruxa e depois para Harry. Alguém lhe disse que a taça era uma chave de portal? Perguntou. É triste, mas é a parte mais importante. Não, Harry examinou o cemitério. Estava profundamente silencioso e meio fantasmagórico. Será que isso faz parte da tarefa? Não sei, respondeu Cedrico. Sua voz revelava um certo nervosismo. Varinhas em punho, não acha melhor? É, disse Harry, satisfeito de que Cedrico tivesse sugerido isso por ele. Os dois puxaram as varinhas. Harry não parava de olhar para todo lado. Tinha, mais uma vez, a estranha sensação de que estavam sendo observados. Vem alguém aí, disse de repente. Apertando os olhos para enxergar na escuridão, eles divisaram um vulto que se aproximava, andando entre os túmulos sempre em sua direção. Harry não conseguia distinguir um rosto, mas pelo jeito que o vulto caminhava e mantinha os braços, dava pra ver que estava carregando alguma coisa. Eu acho que eu tô ficando com a garganta zoada, que toda hora tá ficando rouca a voz. Fosse quem fosse, era baixo e usava um capuz que lhe cobria a cabeça e sombreava o rosto. E, vários passos depois, a distância entre eles sempre mais curta, Harry viu que a coisa nos braços do vulto parecia um bebê. Ou seria meramente um fardo de vestes. Ai, a quentinha tá coçando meu pescoço. Harry baixou ligeiramente a varinha e olhou para Cedrico ao seu lado. O rapaz lhe respondeu com um olhar intrigado. Os dois tornaram a se virar para observar o vulto que se aproximava. Ele parou ao lado de uma lápide alta, a uns 2 metros. Por um segundo, Harry, Cedrico e o vulto baixo apenas se entreolharam. Então, inesperadamente, a cicatriz de Harry explodiu de dor. Foi uma agonia tão extrema como jamais sentira na vida. Ao levar a mão ao rosto, a varinha lhe escapou dos dedos. Seus joelhos cederam. Ele caiu ao chão e não viu mais nada. Sua cabeça pareceu prestes a rachar. De muito longe, acima de sua cabeça, ele ouviu uma voz fria e aguda dizer: "Mate o outro." Um zunido e uma segunda voz que arranhou o ar da noite. "Avada Kedavra!" Um relâmpago verde perpassou as pálpebras de Harry e ele ouviu alguma coisa pesada cair no chão ao seu lado. A dor de sua cicatriz atingiu tal intensidade que ele teve ânsias de vômito. Em seguida, diminuiu. Aterrorizado com o que iria ver, ele abriu os olhos ardidos. Pois é, né? Você sente dor, você fecha a mão, você não abre, carai. Também acho, também acho. Cedrico estava estatelado no chão ao seu lado, os braços e pernas abertos, morto. Por um segundo que continha toda a eternidade, Harry fitou o rosto do colega, seus olhos cinzentos, abertos, vidrados e inexpressivos, como as janelas de uma casa deserta, a boca entreaberta num esgar de surpresa. Então, antes que a mente de Harry pudesse aceitar o que seus olhos viam, antes que pudesse sentir alguma coisa além de atônita incredulidade, ele sentiu que alguém o levantava. O homem baixo de capa pousara o fardo que carregava no chão, acendeu a varinha e saiu arrastando Harry em direção à lápide de mármore. Oi, Lily! O garoto viu o nome ali gravado faiscar à luz da varinha, antes de ser virado e atirado contra a pedra. Tom Riddle.
O homem da capa agora estava conjurando cordas para prender Harry com firmeza, amarrando-o à lápide do pescoço aos tornozelos. O garoto ouviu uma respiração rápida e rasa saindo do fundo do capuz. Ele se debateu e o homem lhe deu uma bofetada. Uma bofetada com uma mão que faltava um dedo. E Harry percebeu quem estava sob o capuz. Era Rabicho. Você! Exclamou ele, mas Rabicho, que acabara de conjurar as cordas, não respondeu. Estava ocupado verificando se estavam bem apertadas. Seus dedos tremendo, descontrolados, apalpando os nós. Uma vez convencido de que Harry estava amarrado à lápide sem a menor folga e que não conseguiria se mexer, Rabicho tirou um pano preto de dentro das vestes e enfiou-o com violência na boca de Harry. Depois, sem dizer palavra, virou as costas e se afastou depressa. O garoto não podia emitir som algum, nem ver aonde fora Rabicho. Não podia virar a cabeça para ver além da lápide, só podia ver o que estava diretamente em frente. E aí, Coringa, tudo bom? Ana chegou, demorou, mas chegou, mas chegou. O importante é vir, não importa que perdeu justamente a morte do Cedrico, né? Mas tudo bem. A gente aceita. O corpo de Cedrico se encontrava a uns 6 metros de distância. Mais adiante, refugido à luz das estrelas, jazia a taça tribruxo. A varinha de Harry ficara caída no chão aos pés do rapaz. O fardo de roupas que Harry imaginara que fosse um bebê continuava ali perto, junto à lápide. Parecia estar se mexendo, incomodado. O garoto observou-o e sua cicatriz queimou de dor. E, de repente, ele concluiu que não queria ver o que estava naquelas roupas. Não queria que o fardo se abrisse. Harry ouviu então um ruído aos seus pés, baixou os olhos e viu uma cobra gigantesca deslizando pelo capim, circulando em torno da lápide a que ele fora amarrado. A respiração asmática e rápida de Rabicho estava se tornando mais ruidosa agora. Parecia que arrastava alguma coisa pesada pelo chão. Então ele tornou a entrar no campo de visão de Harry e o garoto pôde ver que o bruxo empurrava um caldeirão de pedra para perto do túmulo. Continha alguma coisa que parecia água. Harry a ouviu sacudir. E era maior do que qualquer outro caldeirão que Harry já tivesse usado. Sua circunferência era suficientemente grande para caber um adulto sentado. Tirar o mouse de perto de mim, senão vou acabar fazendo merda. A coisa embrulhada no fardo de vestes no chão se mexeu com mais insistência, como se estivesse tentando se desvencilhar. Agora, Rabicho estava mexendo com uma varinha no fundo externo do caldeirão. De repente, surgiram chamas sob a vasilha. A enorme cobra deslizou para longe, mergulhando nas sombras. O líquido no caldeirão parecia estar esquentando bem rápido. Sua superfície começou não somente a borbulhar, mas também a atirar para o alto faíscas incandescentes, como se estivesse em chamas. O vapor se adensou e borrou a silhueta de Rabicho, que cuidava do fogo. Seus movimentos sob a capa se tornaram mais agitados, e Harry ouviu mais uma vez a voz aguda e fria. Ande, depressa! Toda a superfície da água estava iluminada pelas faíscas, parecia cravejada de diamantes. Está pronta, meu amo. Agora! Disse a voz fria. Rabicho abriu o fardo de vestes no chão, revelando o que havia nele, e Harry deixou escapar um grito que foi estrangulado pelo chumaço de pano que arrolhava sua boca. Era como se Rabicho tivesse virado uma pedra e deixado à mostra algo feio, pegajoso e cego. Mas pior, 100 vezes pior. A coisa que Rabicho andara carregando tinha a forma de uma criança humana encolhida. Só que Harry nunca vira nada que se parecesse menos com uma criança. Era pelada, de aparência escamosa, de uma cor preta avermelhada e crua. Os braços e pernas eram finos e fracos, e o rosto... Nenhuma criança viva jamais tivera um rosto daqueles. Era plano e lembrava o de uma cobra, com olhos vermelhos e brilhantes. A coisa tinha uma aparência quase desamparada. Ela ergueu os braços magros e passou-os pelo pescoço de Rabicho, e este a ergueu. Ao fazer isso, seu capuz caiu para trás e Harry viu a claridade do fogo, a expressão de repugnância em seu rosto fraco e pálido, enquanto transportava a criatura para a borda do caldeirão. Por um instante, o garoto viu o rosto plano e maligno iluminar-se com as faíscas que dançavam na superfície da poção. Então Rabicho a depositou dentro do caldeirão. Ouviu-se um silvio e ela submergiu. Harry escutou aquele corpinho frágil bater no fundo do caldeirão com um baque suave. Tomara que se afogue, pensou o garoto, a cicatriz doendo mais do que era possível suportar. Por favor, tomara que se afogue.
Rabicho estava falando, sua voz tremia. Ele parecia assustadíssimo. Ergueu a varinha, fechou os olhos e falou para a noite. Ossos do pai, dados sem saber, renove filho. A superfície do túmulo aos pés do garoto rachou. Horrorizado, Harry observou um fiapo de poeira se erguer no ar à ordem de Rabicho e cair suavemente no caldeirão. A superfície diamantífera da água se dividiu e chiou. Disparou faíscas para todo lado e ficou azul, vívido e peçonhento. Rabicho choramingou, tirou um punhado longo, fino e brilhante de dentro das vestes. Sua voz quebrou em soluços petrificados. Carne do servo, dada de bom grado, reanime o seu amo. Ele esticou a mão direita à frente. A mão em que faltava um dedo, segurou o punhal com firmeza na mão esquerda e ergueu-o. Harry percebeu o que Rabicho ia fazer um segundo antes de acontecer. Fechou os olhos com toda a força que pôde, mas não conseguiu bloquear o grito que cortou a noite e que o atravessou como se ele tivesse sido apunhalado também. Ouviu alguma coisa cair ao chão, ouviu a respiração ofegante e aflita de Rabicho, depois o ruído nauseante de alguma coisa tombar dentro do caldeirão. Harry não suportou o olhar, mas a poção ficou vermelho vivo e sua claridade atravessou suas pálpebras fechadas. Rabicho ofegava e gemia de agonia. Somente quando Harry sentiu sua respiração aflita no próprio rosto é que percebeu que o bruxo estava bem diante dele. Sangue do inimigo, tirado à força. Ressuscite seu adversário. Harry nada pôde fazer para impedir isso. Estava muito bem amarrado, procurando ver mais embaixo, lutando inutilmente contra as cordas que o prendiam. Ele viu o punhal de prata reluzente tremer na mão de Rabicho que restava. Sentiu a ponta da arma furar a dobra do seu braço direito e o sangue fluir pela manga de suas vestes rasgadas. Rabicho, ainda ofegando de dor, apalpou o bolso à procura de um frasquinho que ele aproximou do corte de Harry para recolher o sangue. O bruxo cambaleou de volta ao caldeirão com o sangue do garoto, despejou-o ali. O líquido no caldeirão ficou instantaneamente branco ofuscante. Concluída a tarefa, Rabicho se ajoelhou ao lado do caldeirão, depois deixou-se cair de lado e ficou deitado no chão, aninhando o toco sangrento de braço, arquejando e soluçando. O caldeirão foi cozinhando, disparando faíscas em todas as direções. Um branco tão branco que transformava todo o resto num negrume aveludado. Nada aconteceu. Tomara que tenha se afogado, pensou Harry. Tomara que tenha dado errado. E então, de repente, as faíscas que subiam do caldeirão se extinguiram. Uma nuvem de vapor branco se ergueu, repolhuda e densa, tampando tudo que havia na frente de Harry, impedindo-o de continuar a ver Rabicho, Cedric ou qualquer outra coisa, exceto o vapor pairando no ar. Melou, pensou, se afogou. Tomara que tenha morrido. Mas, através da névoa à sua frente, ele viu com um assomo gelado de terror a silhueta escura de um homem alto e esquelético emergindo do caldeirão. Vista-me, disse a voz aguda e fria por trás do vapor, e Rabicho, soluçando e gemendo, ainda aninhando o braço mutilado, correu a apanhar as vestes negras no chão, levantou-se, ergueu o braço e colocou-as apenas com a mão existente por cima da cabeça do seu amo. O homem magro saiu do caldeirão com um olhar fixo em Harry, e o garoto mirou aquele rosto que assombrava seus pesadelos havia 3 anos, mais branco do que um crânio, com olhos grandes e vermelhos, um nariz chato como o das cobras e fendas no lugar das narinas. Lord Voldemort acabara de ressurgir. Ai, meu Deus! Que emoção! Deixa eu pegar minha água. Cadê a água? Oh, meu Deus. Minha água. Eita, que caiu até o fone agora. Aí vai chegando na parte que importa, a gente vai se empolgando. Pois é, se ele não tivesse derrubado a varinha, ele poderia ter se defendido, mesmo com a perna machucada. Ai. Capítulo 33. Os Comensais da Morte. Sem engasgar, né, de preferência. Voldemort desviou o olhar de Harry e começou a examinar o próprio corpo. Suas mãos eram como aranhas grandes e pálidas. Seus longos dedos brancos acariciaram o próprio peito, os braços, o rosto, os olhos vermelhos cujas pupilas eram fendas, como as de um gato, brilhavam ainda mais no escuro. Ele ergueu as mãos e flexionou os dedos
com uma expressão arrebatada e exultante. Não deu a menor atenção a Rabicho, que continuou tremendo e sangrando no chão, nem a enorme cobra, que reapareceu em cena e recomeçou a descrever círculos em torno de Harry, sibilando. Voldemort enfiou um dos dedos anormalmente longos em um bolso fundo e tirou uma varinha, acariciou-a gentilmente também. Depois ergueu-a e apontou-a para Rabicho, e ela o guindou do chão e atirou contra a lápide a que Harry estava amarrado. O bruxo caiu aos pés da lápide e ficou ali, encolhido, chorando. Voldemort voltou seus olhos vermelhos para Harry e soltou uma risada, aquela sua risada aguda, fria e sem alegria. Típica risada de vilão, então, essa aí, só que eu não sei fazer, então vai ficar por isso mesmo. As vestes de Rabicho agora estavam manchadas de sangue brilhante. O bruxo enrolara nelas o toco de braço. Milord, disse ele com a voz embargada, Milord, o senhor prometeu, o senhor prometeu. Estique o braço, disse Voldemort indolentemente. Ah, meu amo, obrigado, meu amo. Rabicho esticou o toco sangrento, mas Voldemort deu uma gargalhada. O outro braço, Rabicho. Meu amo, por favor, por favor. Voldemort se curvou e puxou o braço esquerdo de Rabicho e empurrou a manga das vestes do servo acima do cotovelo. E Harry viu que havia uma coisa na pele, uma coisa que lembrava uma tatuagem, vermelho vivo, um crânio, com uma cobra saindo da boca, a mesma imagem que aparecera no céu na Copa Mundial de Quadribol, a marca negra. Voldemort examinou-a demoradamente, sem dar atenção ao choro descontrolado de Rabicho. Reapareceu, comentou ele baixinho. Todos deverão ter notado. E agora veremos. Agora saberemos. Ele comprimiu a marca no braço do servo com seu longo indicador branco. A cicatriz na testa de Harry ardeu com uma dor aguda e Rabicho deixou escapar um uivo. Voldemort afastou o dedo da marca em Rabicho e Harry viu que ela se tornara muito preta. Com uma expressão de cruel satisfação no rosto, Voldemort se endireitou, atirou a cabeça para trás e começou a examinar o escuro cemitério. Quantos terão suficiente coragem para voltar quando sentirem isso? Sussurrou ele, fixando seus olhos vermelhos e brilhantes nas estrelas. E quantos serão bastante tolos para ficar longe de mim? Ele começou a andar de um lado para o outro diante de Harry e Rabicho, seus olhos percorrendo o cemitério todo o tempo. Decorrido pouco mais de um minuto, ele tornou a olhar para Harry, um sorriso cruel deformando seu rosto viperino. Você está em pé, Harry Potter, sobre os restos mortais do meu pai. Sibilou ele baixinho. Um trouxa e um idiota, muito parecido com a sua querida mãe. Mas os dois tiveram sua utilidade, não? Sua mãe morreu tentando defendê-lo quando criança. E eu matei meu pai, e veja como ele se provou útil depois de morto. Voldemort soltou outra gargalhada. Para cima e para baixo ele andava, olhando para os lados, e a serpente continuava a circular no meio do capim. Você está vendo aquela casa lá na encosta do morro, Potter? Meu pai morava ali. Minha mãe, uma bruxa que vivia no povoado, se apaixonou por ele, mas foi abandonada quando lhe contou o que era. Ele não gostava de magia, meu pai. Ele a abandonou e voltou para os pais trouxas antes de eu nascer, Potter. E ela morreu me dando à luz, me deixando para ser criado em um orfanato de trouxas. Mas eu jurei encontrá-lo. Vinguei-me dele, desse idiota que me deu seu nome, Tom Riddle. E andava sem parar, seus olhos correndo de túmulo para túmulo. Me vejam só recordando minha história de família, comentou ele baixinho. Ora, ora, estou ficando muito sentimental. Mas veja, Harry, a minha família verdadeira está chegando. O ar se encheu repentinamente com o rumor de capas esvoaçantes entre os túmulos. Atrás do teixo, em cada espaço escuro, havia bruxos aparatando. Todos usavam capuzes e máscaras, e um por um eles se adiantaram, lentamente, cautelosamente. Ele sofreu, mas ele usou o sofrimento dele por uma coisa ruim, né? Tipo, ele nem pensou que a mãe dele também sofreu. Não sei se vocês já, sei lá, já ouviram falar da história da mãe do Voldemort antes dela ter ele, de como ela sofreu e o porquê dela ter morrido no parto. Tem uma história toda por trás disso. Eu assisti um vídeo contando a história, mas se eu não me engano eu já sabia algumas partes dessa história, mas eu assisti um vídeo que tem aqui no YouTube.
Eu não lembro o nome do canal, mas tem. Voldemort ficou parado em silêncio, esperando-os. Então um comensal da morte se prostrou de joelhos, arrastou-se até Voldemort e beijou a barra de suas vestes negras. Meu amo, meu amo. Os comensais da morte que vinham atrás o imitaram, um por um. Eles se aproximaram de joelhos para beijar as vestes de Voldemort, para depois recuar e se levantar, formando um círculo silencioso em torno do túmulo de Tom Riddle. Harry, Voldemort e um monte de vestes que soluçava e sacudia que era Rabicho, mas eles deixaram espaços vazios no círculo, como se esperassem mais gente. Voldemort, porém, não parecia esperar mais ninguém. Olhou os rostos encapuzados ao seu redor, e embora não houvesse vento, um rumorejo pareceu percorrer o círculo como se perpassasse por ele um arrepio. Bem-vindos, comensais da morte, disse Voldemort em voz baixa. 13 anos. 13 anos desde que nos encontramos pela última vez. Contudo, vocês atendem ao meu chamado como se fosse ontem. Então, continuamos unidos sob a marca negra. Ou será que não? Ele retomou sua expressão ameaçadora e farejou, dilatando as narinas em forma de fenda. Sinto cheiro de culpa, disse ele. Há um fedor de culpa no ar. Um segundo surto de arrepios percorreu o círculo, como se cada membro tivesse o desejo, mas não a coragem de se afastar dali. Vejo todos vocês inteiros e saudáveis, com os seus poderes intactos, tão desenvoltos, e me pergunto, por que esse bando de bruxos nunca foi socorrer seu amo a quem jurou lealdade eterna? Ninguém falou, ninguém se mexeu, exceto o Rabicho, que continuava no chão, chorando, o braço ensanguentado. E eu próprio respondo, sussurrou Voldemort. Porque devem ter acreditado que eu estava derrotado. Pensaram que eu acabara. Voltaram a se misturar com os meus inimigos e alegaram inocência, ignorância e bruxaria. E então eu me pergunto, mas como é que vocês podem ter acreditado que eu não me reergueria? Vocês que conheciam as providências que eu tomara há muito tempo para me proteger da morte humana. Vocês que tiveram provas da imensidão do meu poder, na época em que fui mais poderoso do que qualquer bruxo vivente. E eu mesmo respondo, talvez acreditassem que poderia haver um poder ainda maior, um poder capaz de derrotar até Lord Voldemort. Talvez vocês agora prestem lealdade a outro, talvez aquele campeão da plebe, dos trouxas e sangues ruins, alvo Dumbledore? À menção do nome de Dumbledore, os membros do círculo se inquietaram. Alguns murmuraram e negaram sacudindo a cabeça. Voldemort ignorou-os. É um desapontamento para mim, confesso que estou desapontado. Um dos bruxos se atirou subitamente à frente, rompendo o círculo, tremendo da cabeça aos pés. Prostrou-se aos pés de Voldemort. Meu amo, exclamou, meu amo, me perdoe. Nos perdoe a todos. Voldemort começou a rir, ergueu a varinha. Crucio! O comensal da morte no chão contorceu-se e gritou. Harry teve certeza de que o som se propagava até as casas vizinhas. Tomara que a polícia chegue, desejou ele desesperado. Alguém, alguma coisa. Voldemort ergueu a varinha. O comensal da morte, torturado, se estatelou no chão, arfando. Levante-se, Avery, disse Voldemort baixinho. Ponha-se de pé. Você está me pedindo perdão? Eu não perdoo. Eu não esqueço. 13 longos anos. Quero um pagamento por esses 13 anos antes de perdoar-lhes. Rabicho aqui já pagou parte da dívida, não foi, Rabicho? Ele baixou os olhos para o bruxo mutilado que continuava a soluçar. Você voltou para mim não por lealdade, mas por medo dos seus antigos amigos. Você merece sentir dor, Rabicho. Você sabe disso, não sabe? Sei, meu amo, gemeu Rabicho. Por favor, meu amo, por favor. Contudo, você me ajudou a recuperar meu corpo, disse Voldemort friamente, observando o servo soluçar no chão. Mesmo inútil e traiçoeiro como é, você me ajudou, e Lord Voldemort recompensa quem o ajuda. Voldemort tornou a erguer a varinha e girou-a no ar. Um fio que parecia feito de prata liquefeita prolongou-se da varinha e pairou no ar momentaneamente, informe. O fio se agitou e em seguida se transformou na réplica brilhante de uma mão humana, clara como o luar, que saiu voando e foi se prender ao pulso sangrento de Rabicho. Os soluços do bruxo pararam abruptamente, com a respiração rascante e falha. Ele levantou a cabeça e fitou incrédulo a mão prateada,
agora ligada sem costura ao seu braço, como se ele estivesse usando uma luva luminosa. O bruxo flexionou os dedos reluzentes, depois trêmulo apanhou um graveto no chão e pulverizou-o. Milord, sussurrou ele. Meu amo, é linda. Muito obrigado, muito obrigado. Ele avançou de joelhos e beijou a barra das vestes de Voldemort. Que a sua lealdade jamais volte a vacilar, Rabicho, disse Voldemort. Não, milord, nunca, milord. Rabicho se levantou e tomou posição no círculo, sem tirar os olhos da mão nova e poderosa. Seu rosto lavado de lágrimas, Voldemort se aproximou então do homem à direita de Rabicho. Lúcio, meu ardiloso amigo, murmurou ele, se detendo diante do bruxo. Ouço dizer que você não renunciou aos seus hábitos antigos. Embora para o mundo você apresente uma imagem respeitável, acredito que continue pronto para assumir a liderança de uma torturazinha de trouxas. No entanto, você nunca tentou me encontrar, Lúcio. As suas aventuras na Copa Mundial de Quadribol foram engraçadas, devo dizer, mas será que suas energias não teriam sido melhor empregadas em procurar ajudar seu amo? Milord, sempre tive constantemente alerta, ouviu-se na mesma hora a voz de Lúcio Malfoy saindo por baixo do capuz. Se tivesse havido um sinal do senhor, algum rumor sobre seu paradeiro, eu teria ido imediatamente para o seu lado. Nada teria me detido. Contudo, você correu da minha marca quando um leal comensal da morte a projetou no céu no verão passado. Comentou displicentemente Voldemort, e o Sr. Malfoy parou abruptamente de falar. Sei de tudo o que aconteceu, Lúcio. Você me desapontou. Espero serviços mais leais no futuro. Naturalmente, milord, naturalmente. O senhor é misericordioso, obrigado. Voldemort continuou a andar e parou, reparando no espaço, suficientemente grande para 2 pessoas, que separavam Malfoy do comensal seguinte. Os Lestrange deveriam estar aqui, disse Voldemort baixinho, mas estão enterrados vivos em Azkaban. Foram fiéis, preferiram ir para Azkaban a renunciar a mim. Quando Azkaban for aberta, os Lestrange receberão honras que ultrapassarão todos os seus sonhos. Os Dementadores se unirão a nós. São nossos aliados naturais. Chamaremos de volta os gigantes banidos. Todos os meus servos devotados me serão devolvidos. E um exército de criaturas que todos temem. Ele continuou sua caminhada, passou por alguns comensais em silêncio, mas parou diante de outros para lhes falar. McNair, eliminando animais perigosos para o Ministério da Magia agora? Segundo me conta Rabicho, breve você terá melhores vítimas, McNair. Lord Voldemort irá providenciá-las. Obrigado, meu amo, obrigado, murmurou McNair. Vocês lembram quem é McNair? Eu lembro quem é McNair. McNair é o carrasco que foi lá em Hogwarts para degolar o Bicuço. Sabiam? Vocês sabiam disso? Pois é, ele é um comensal da morte. E ele tava lá pra degolar o Bicuço. Pois é, né? E aqui, Voldemort prosseguiu, dirigindo-se aos maiores vultos encapuzados. Temos Crabbe. Você vai trabalhar melhor desta vez, não vai, Crabbe? E você, Goyle? Os dois fizeram uma reverência desajeitada, murmurando com uma certa lentidão. Sim, meu amo. Trabalharemos, meu amo. O mesmo se aplica a você, Notch. Disse Voldemort baixinho ao passar pelo vulto curvado à sombra do Sr. Goyle. Milord, eu me prostrei diante do senhor. Sou o seu mais fiel. Basta! Disse Voldemort. Ele chegou então à maior lacuna no círculo e parou, contemplando-a com aqueles seus olhos parados e vermelhos, como se pudesse ver pessoas em pé ali. E aqui temos 6 comensais da morte ausentes. 3 mortos a meu serviço. Um desmaiado, covarde para voltar. Demasiado covarde para voltar. Ele me pagará. Um que acredito ter me deixado para sempre. Este será morto, é claro. E um que continua sendo meu mais fiel servo. E que já reingressou no meu serviço. Os comensais da morte se agitaram. Harry viu que eles se entreolharam por trás das máscaras. Ele está em Hogwarts, esse servo fiel. E foi graças aos seus esforços que o nosso jovem amigo chegou aqui esta noite. Sim, disse Voldemort, um sorriso crispando sua boca sem lábios, quando os olhares do círculo convergiram para Harry. Harry Potter teve a gentileza de se reunir a nós para comemorar a minha ressurreição. Poderíamos até chamá-lo de meu convidado de honra. Fez-se silêncio. Em seguida, o comensal da morte à direita de Rabicho deu um passo à frente e a voz de Lúcio Malfoy falou por baixo da máscara.
Meu amo, é grande nosso desejo de saber. Suplicamos que nos conte como foi que o senhor conseguiu este milagre. Como conseguiu voltar para nós? Ah, que história extraordinária, Lúcio, disse Voldemort. E ela começa e termina com o meu jovem amigo aqui. Sanders SP, muito obrigado pelo follow e seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos lendo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Estamos atualmente no cemitério com Voldemort. Olha que legal. Super divertido, né? Acho que a gente tá no capítulo 33 já. Acredito eu que sim. Falta pouco, se eu não me engano, são 37 capítulos, então falta muito pouco. Ele caminhou descansadamente e parou ao lado de Harry, fazendo com que os olhos de todo o círculo se voltassem para os dois. A cobra continuava a rastejar em círculos. Triste. Eu não terminei, eu não quero assistir a última temporada. Meu pai me contou que no último episódio eles fizeram uma baita de uma homenagem para os fãs. E eu achei muito emocionante. Eu não quero assistir porque eu quero que termine. Ele caminhou descansadamente e parou ao lado de Harry, fazendo com que os olhos de todo o círculo se voltassem para os dois. A cobra continuava a rastejar em círculos. Vocês sabem, naturalmente, que muitos chamam este garoto de minha perdição, disse Voldemort baixinho, os olhos fixos em Harry, cuja cicatriz começou a arder tão ferozmente que ele quase gritou de agonia. Vocês todos sabem que na noite em que perdi meus poderes e meu corpo, tentei matá-lo. A mãe dele morreu tentando salvá-lo, e sem saber, o resguardou com uma proteção que, devo admitir, eu não havia previsto. Eu não pude tocar no rapaz. Voldemort ergueu um longo dedo branco e levou-o até próximo do rosto de Harry. A mãe deixou nele os vestígios do seu sacrifício. Isto é magia antiga de que eu devia ter me lembrado. Foi uma tolice tê-la esquecido, mas isso não importa. Eu agora posso tocá-lo. Harry sentiu a ponta fria do longo dedo branco tocá-lo e pensou que sua cabeça ia explodir de dor. Voldemort riu de mansinho na orelha do garoto, depois afastou o dedo e continuou a se dirigir aos comensais da morte. Eu calculei mal, meus amigos, admito. Minha maldição foi refratada pelo tolo sacrifício da mulher e ricocheteou contra mim. Ah, a dor que ultrapassa a dor, meus amigos. Nada poderia ter me preparado para aquilo. Fui arrancado do meu corpo, me tornei menos que um espírito. Menos que o fantasma mais insignificante. Mas, ainda assim, continuei vivo. Em que me transformei, nem eu mesmo sei. Eu que cheguei mais longe do que qualquer outro no caminho que leva à imortalidade. Vocês conhecem o meu objetivo, vencer a morte. E agora fui testado e aparentemente uma ou mais de uma das minhas experiências foi bem sucedida. Pois eu não morri, embora a maldição devesse ter me matado. Contudo, fiquei tão impotente quanto a mais fraca criatura viva e sem meios de ajudar a mim mesmo, pois não possuía mais corpo e qualquer feitiço que pudesse ter me ajudado exigia o uso da varinha. Só me lembro de me obrigar, sem dormir, sem cessar, segundo a segundo, a existir. Fui morar em um lugar distante, numa floresta, e esperei. Certamente um dos meus fiéis comensais da morte tentaria me encontrar. Um deles viria e realizaria por mim a mágica necessária para eu recuperar meu corpo. Mas esperei em vão. O arrepio tornou a perpassar o círculo de atentos comensais da morte. Voldemort deixou o silêncio espiralar de todo terrível antes de prosseguir. Só me restara um poder. Eu podia me apossar do corpo de outros. Mas eu não me atrevia a ir onde viviam muitos humanos, pois eu sabia que os aurores continuavam a vigiar pelo exterior à minha procura. Vigiar não, viajar, falei errado. Por vezes eu habitava animais. As cobras, é claro, eram minhas preferidas. Mas eu não ficava muito melhor dentro delas do que como puro espírito, porque seus corpos eram mal equipados para realizar mágicas, e apossar-me delas encurtava suas vidas. Nenhuma delas sobreviveu muito tempo. Então, há 4 anos, os meios para o meu retorno me pareceram garantidos. Um bruxo jovem, tolo e crédulo cruzou o meu caminho na floresta em que eu vivia. Ah, ele parecia exatamente a chance com que eu sonhara, porque era professor na escola de Dumbledore. Era dócil à minha vontade. E me trouxe de volta a este país, e pouco depois me apoderei do seu corpo para vigiá-lo de perto,
enquanto cumpria minhas ordens. Mas meu plano fracassou. Não consegui roubar a pedra filosofal. Não pude obter a vida eterna. Fui impedido. Fui impedido mais uma vez por Harry Potter. Novamente em silêncio, nada se movia, nem mesmo as folhas do teixo. Os comensais da morte permaneceram muito quietos, os olhos cintilantes em suas máscaras, fixos em Voldemort e Harry. Meu servo morreu quando abandonei seu corpo, e fiquei mais fraco do que jamais estive. Voltei ao meu esconderijo distante, e não vou fingir que não receei, então, que talvez jamais recuperasse meus poderes. Sim, aquela talvez tenha sido a hora mais negra da minha vida. Eu não poderia esperar que caísse do céu outro bruxo para eu me apoderar, e já perdera as esperanças de que algum comensal da morte se importasse com o que me acontecera. Uns 2 bruxos mascarados no círculo se mexeram constrangidos, mas Voldemort não lhes deu a menor atenção. Então, há menos de 1 ano, quando eu praticamente abandonara toda a esperança, aconteceu. Um servo voltou para mim. O rabicho aqui, que simulara a própria morte para fugir à justiça, foi forçado a se expor por aqueles que no passado tinham sido seus amigos, e resolveu voltar para o seu amo. Ele me procurou no campo onde houvera boatos de que eu estaria escondido, ajudado naturalmente pelos ratos que encontrou em seu caminho. Rabicho tem uma curiosa afinidade por ratos, não é mesmo, Rabicho? Seus imundos amiguinhos lhe contaram que havia um lugar, no meio de uma floresta albanesa, que eles evitavam, onde pequenos animais como eles encontravam a morte pelas mãos de um vulto escuro que os possuía. Mas a viagem de regresso não correu tranquilamente para mim, não é, Rabicho? Certa noite, esfomeado na orla da floresta em que esperava me encontrar, ele parou totalmente, em uma estalagem para comer alguma coisa. E quem ele haveria de encontrar lá, se não Berta Jorkins, uma bruxa do Ministério da Magia? Agora vejam como o destino favorece Lord Voldemort. Isto poderia ter sido o fim de Rabicho e da minha última chance de regeneração. Mas Rabicho, revelando uma presença de espírito que eu jamais esperaria dele, convenceu Berta Jorkins a acompanhá-lo em um passeio noturno. Ele a dominou e a trouxe até mim, e Berta Jorkins, que poderia ter posto tudo a perder, em vez disso provou ser uma dádiva que superou as minhas expectativas mais extravagantes. Pois, com um nadinha de persuasão, tornou-se uma verdadeira mina de informações. Ela me contou que este ano seria realizado um torneio tribruxo em Hogwarts, e que conhecia um comensal da morte fiel, que teria muito prazer em me ajudar, se eu o procurasse. Ela me contou muitas coisas, mas os meios que usei para romper o feitiço da memória que a dominava foram fortes, e depois que extraí dela toda a informação útil, sua mente e seu corpo ficaram irrecuperavelmente danificados. Ela servira ao seu propósito, mas eu não poderia me apossar do seu corpo. Descartei-a. Voldemort sorriu, aquele sorriso medonho, seus olhos vermelhos vidrados e cruéis. O corpo de Rabicho naturalmente era pouco próprio para uma possessão, já que todos o presumiam morto e ele atrairia demasiada atenção se fosse visto. Contudo, era o servo fisicamente válido de que eu precisava, e embora fosse um bruxo medíocre, foi capaz de seguir as instruções que lhe dei e que me devolveriam um corpo rudimentar e fraco, porém meu. Um corpo que eu poderia habitar enquanto esperava os ingredientes essenciais para uma verdadeira ressurreição. Uns feitiços de minha própria invenção. Uma ajudazinha de Nadine. Os olhos de Voldemort se voltaram para a cobra que circulava a lápide sem parar. Uma poção feita com sangue de unicórnio, veneno de cobra fornecido por Nadine. E logo eu recuperei uma forma quase humana e suficientemente forte para viajar. Não havia mais esperanças de roubar a pedra filosofal, pois eu sabia que Dumbledore teria tomado providências para destruí-la, mas eu estava disposto a abraçar mais uma vez a vida mortal antes de perseguir a imortal. Estabeleci objetivos mais modestos. Aceitei ter o meu antigo corpo e a minha antiga força de volta. Eu sabia que para obter isso, que é uma velha peça de magia negra, a poção que me reanimou hoje à noite, eu precisaria de 3 poderosos ingredientes. Bem, um deles já estava à mão, não é mesmo, Rabicho? A carne doada por um servo. O osso do meu pai, naturalmente, significava que eu teria que vir até aqui, onde ele estava enterrado. Mas o sangue de um inimigo? Rabicho queria que eu usasse um bruxo qualquer, não foi, Rabicho? Um bruxo qualquer que tivesse me odiado, como tantos ainda odeiam. Mas eu sabia do que precisava. Se era para me reerguer mais poderoso do que tinha sido antes da queda.
Eu queria o sangue de Harry Potter. Eu queria o sangue daquele que tinha me despojado do poder há 13 anos, porque a proteção duradoura que a mãe dele tinha lhe dado circularia em minhas veias também. Mas como apanhar Harry Potter? Porque ele foi protegido por muito mais do que acho que ele sabe. Protegido de várias maneiras criadas por Dumbledore há muito tempo. Quando recebeu o encargo de cuidar do futuro do garoto, Dumbledore invocou uma magia antiga para garantir a proteção ao garoto, enquanto estivesse aos cuidados dos parentes. Nem mesmo eu posso tocá-lo na casa deles. Depois, naturalmente, houve a Copa Mundial de Quadribol. Achei que a proteção dele enfraqueceria ali, longe dos parentes e de Dumbledore, mas eu ainda não estava suficientemente forte para tentar sequestrá-lo em meio a uma horda de bruxos do Ministério. Depois o garoto retornaria a Hogwarts, onde vive debaixo do nariz torto daquele tolo, amante de trouxas, de manhã à noite. Então, como poderia capturá-lo? Ora, aproveitando as informações de Berta Jorkins, é claro, usando meu fiel comensal da morte baseado em Hogwarts, para garantir que o nome do garoto fosse inscrito no Cálice de Fogo. Usando o meu comensal da morte para garantir que o garoto ganhasse o torneio. Que tocasse a taça Tribruxo primeiro. Taça que o meu comensal da morte havia transformado em uma chave de portal para trazê-lo aqui, longe do socorro e proteção de Dumbledore, até o aconchego dos meus braços abertos para recebê-lo. E aqui está ele, o garoto que vocês todos acreditaram que tinham sido minha ruína. Voldemort avançou lentamente e se virou para encarar Harry. E aí, Black, tudo bom? Ergueu a garinha, a varinha. Crucio! Foi uma dor que superou qualquer coisa que Harry já sofrera. Eu acredito que música no YouTube não possa. Então, como o vídeo está sendo gravado para o YouTube também, e também se a música tiver direitos autorais, a Twitch pode cortar o meu vídeo ou até me banir. Ó que legal. Show de bola, né? Foi uma dor que superou qualquer coisa que Harry já sofrera. Seus próprios ossos pareciam estar em fogo. Sua cabeça, sem dúvida alguma, estava rachando ao longo da cicatriz. Seus olhos giravam descontrolados em sua cabeça. Ele queria que tudo terminasse, que perdesse os sentidos, morresse. Então passou. Ele ficou pendurado nas cordas que o prendiam à lápide do pai de Voldemort, olhando aqueles brilhantes olhos vermelhos através de uma espécie de névoa. A noite ressoava com o estrépito das risadas dos comensais da morte. Estão vendo a tolice que foi vocês suporem que este garoto algum dia pudesse ser mais forte que eu? Ponderou Voldemort. Mas eu não quero que reste nenhum engano na mente de ninguém. Harry Potter me escapou por pura sorte. E vou provar o meu poder matando-o, aqui e agora, diante de todos vocês, onde não há Dumbledore para ajudá-lo, nem mãe para morrer por ele. Vou dar a Harry uma oportunidade. Ele poderá lutar, e vocês não terão mais dúvida alguma sobre qual de nós é mais forte. Espere mais um pouquinho, Nadine, sussurrou ele, e a cobra se afastou, deslizando pelo capim, até o local em que os comensais da morte estavam parados observando. Agora desamarre o rabicho e devolva a sua varinha. Aí, ó, galera, acabou. 34 já. E foi-se a live de hoje. Hoje durou menos que uma hora. Mas não vou embora. Esperem um pouquinho que a gente vai mandar uma raid pra alguém, porque eu acredito que tenha pelo menos 3 pessoas assistindo a live neste momento. Então, segurem um pouquinho, não saiam da live, que eu vou procurar alguém pra gente poder mandar uma raidzinha marota. Eu só me despedir aqui do pessoal do YouTube, dar um tchauzinho e fui!